Olá, pessoal, estamos de volta. Na aula de hoje a gente vai estudar a Escola Literária Humanismo, mas antes de entrar nas características e autores e obras dessa escola, eu vou corrigir com vocês o praticando sobre o capítulo anterior, o trovadorismo. Eu não vou me ater à leitura de todos os poemas, de todos os textos, porque demandaria bastante tempo, e eu entendo que vocês já tentaram fazer e eu vou aqui apenas gabaritar com vocês. Se tiver alguma dúvida do porquê aquela questão vai a correta e as outras opções não, daí vocês me chamem, tá? Que a gente passa para vocês a explicação bem orientada. Então vamos pegar aqui o material na página 122 e a gente tem uma questão da Unesp que traz dois textos, um texto de Estevão Coelho e um outro texto de Cleonice Berardinelli. Esses dois textos são textos um tanto quanto compridos e eu sempre oriento fazer da seguinte forma, para que a gente entenda o que vai fazer com esses dois textos. Às vezes, a leitura na íntegra dos dois é até desnecessária e a gente ganharia tempo. Então, eu vou direto por enunciado que diz assim: o paralelismo é um dos recursos estilísticos mais comuns na poesia lírico-amorosa trovadoresca. Consiste na ênfase de uma ideia central, às vezes repetindo expressões idênticas, palavra por palavra, em séries de estrofes paralelas. A partir destas observações, releia o texto de Estevão Coelho e responde. O poema se estrutura em quantas séries de estrofes paralelas? Identifique-as. Eu expliquei para vocês na outra aula que o paralelismo são aquelas repetições que são comuns nos textos trovadorescos. Como, por exemplo, esse aqui, ó. A gente tem esse: cedia la fremosa, seu cirgo torcendo. Aí aqui embaixo ele diz: cedia la fremosa, seu cirgo lavrando. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Daqui até aqui, eu tenho uma estrofe. Nessa estrofe, esse paralelismo ocorre duas vezes. Na primeira e na terceira estrofe, na segunda e na primeira, no primeiro e terceiro verso, no segundo e quarto verso, repetindo. Então, aqui, ó, sa voz massalina, fremosa dizendo, sa voz marcelina, fremosa cantando. Então, essa repetição quase que total, a gente vê que no final ele muda o verbo, né? Torcendo para lavrando, dizendo para cantando. Então, eu tenho aqui duas repetições nas duas primeiras estrofes e duas repetições nas duas últimas estrofes. Pardeus, de cruz, dona sei que havedes, pardeis de cruz, dona sei que andades. Amor muito coitado que também dizedes, de amor muito coitado que também cantades. Então, respondendo a primeira pergunta, eu tenho duas repetições, uma na primeira estrofe e outra na segunda. A segunda questão é uma questão da FUVEST, bem simples também. Ela diz assim: coube ao século XIX a descoberta surpreendente da nossa primeira época lírica. Em 1904, com a edição crítica e comentada do Cancioneiro da Ajuda por Carolina Michaelis, de Vasconcelos, tivemos a primeira grande visão de conjunto do valiosíssimo episódio descoberto. Qual é essa primeira época lírica portuguesa? Bom, gente, a primeira época lírica portuguesa é exatamente a escola que nós estudamos, o trovadorismo. Que tipo de composições poéticas se cultivavam nessa época? Nós tínhamos as divisões das composições, das cantigas. Duas cantigas, a lírica e a satírica. As cantigas líricas divididas entre cantiga de amor e cantiga de amigo, e as cantigas satíricas divididas entre cantigas de escárnio e maldizer. Pronto, vamos à terceira pergunta. É correto afirmar sobre o trovadorismo que a letra C diz assim: nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Isso é uma verdade, mas eu vou esclarecer com vocês o porquê das outras não serem. Os poemas são produzidos para serem ensinados? Não. Eles são até cantados com acompanhamento musical, mas para serem encenados, não. As cantigas de escárnio e de maldizer têm características amorosas? A de escárnio, não. A de maldizer também não. Tem característica amorosa são as cantigas de amigo e as cantigas de amor. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? Pelo contrário, ela é simples. E um exemplo da simplicidade a gente percebeu lá na primeira questão, que é o paralelismo. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. As cantigas de amor são de origem palaciana, ok? A quarta questão. O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais europeus. Nele, a devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi uma atitude constante. A opção cujos versos confirmam esse exposto é: aí a gente tem aqui uma sequência de versos, onde na letra D
a gente percebe essa devoção, esse eu lírico totalmente dependente desta mulher, quando diz assim: em teu louvor, Senhora, estes versos, e a minha alma aos teus pés para cantar-te, e os meus olhos mortais em dor imersos, para seguir-lhe o vulto em toda parte. Então, a letra certa é a letra D. Ok, pessoal? Se tiver qualquer dúvida em relação às outras opções, vocês me chamem que a gente esclarece, tá? Então, vou fazer um pequeno feedback com vocês sobre a escola do trovadorismo. Lembra que nós estudamos na aula anterior que ele é o primeiro momento da literatura portuguesa, acontecia lá atrás, né, na Baixa Idade Média. É uma das escolas literárias mais importantes porque ela perdura até os dias atuais. A gente percebe isso na composição, por exemplo, de Chico Buarque, algumas letras de músicas de Nando Reis, Samuel Rosa, da banda Skank. Teve seu início no ano de 1189, com a publicação de um poema chamado Cantiga de Ribeirinha, ou Cantiga de Garvalha, que foi escrita pelo escritor Paio Soares de Taveróis. Nós temos muitos nomes para destacar, mas eu vou destacar 3, que são os mais conhecidos. Dom Duarte, Dom Diniz e o Paio Soares de Taveróis, que marca o início da escola. Em relação ao contexto histórico, a gente tem o período em que a Europa possuía um sistema governacional chamado feudalismo, onde a característica principal era a centralização do poder na mão dos senhores feudais, onde a gente percebia nitidamente o quê? Uma relação de suzerania e vassalagem. A sociedade nesse período era dividida em 3 estamentos: o clero, a nobreza e os servos. E uma das características principais daquela escola era a ligação com a música. Um exemplo disso é que os poemas, todas as publicações eram chamadas de cantigas, cantinas ou canções. Em relação aos tipos de composição, a gente tinha as cantigas satíricas e as cantigas líricas. As cantigas líricas eram cantigas de amor e cantiga de amigo, e as cantigas satíricas eram cantigas de escárnio e de maldizer. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho para que a gente possa entrar, então, nas características dessa nova escola que a gente vai estudar hoje. O humanismo é uma escola literária que teve origem no ano de 1418. O que aconteceu em 1418? O rei Dom Duarte nomeia Fernão Lopes a guarda-mor da Torre de Tombo. O que é essa profissão? Uma profissão muito importante, porque ele era um historiador, uma das poucas pessoas que sabiam ler e escrever naquela época, e ele era detentor da guarda de todos os documentos importantes do palácio. Então, para a época, era uma nomeação muito relevante, muito importante. Essa escola, ela perdura quase 100 anos, um pouco mais que 100 anos, na verdade, e vai até o ano de 1527, quando Sá de Miranda ele retorna da Itália, trazendo na bagagem o que a gente chama de um doce estilo novo. O que acontece? Para a gente conhecer as características de uma arte, de uma cultura, de um outro país, hoje a gente não precisa necessariamente ir até lá. A gente consegue tudo isso através da internet. Só que naquela época, como não tinha esse recurso, as pessoas precisavam viajar de um país para o outro para saber o que estava acontecendo lá. E a curiosidade artística levou Sá de Miranda de Portugal até a Itália, que era o berço cultural artístico. E lá ele ficou conhecendo as novas modalidades, os novos traços, cores, o que estava em voga, né? O que estava na moda, o que tinha de novo. E ele passa algum tempo fazendo estudo, análises, e ele retorna. Esse retorno é um retorno marcante, porque ele vai trazer novidades sobre a arte. Então, até 1527, a gente tem o humanismo. Quando isso acontece, com o retorno de Sá de Miranda, começa-se, então, um novo projeto de ideias, né? Um artista inovador com novas ideias, pensamentos. E a esse momento a gente dá o nome de classicismo. Em relação aos valores do humanismo, eles estão centrados no antropocentrismo, que daí o traço fundamental é o próprio homem. Deus deixa de ser o centro do universo e agora o homem passa a ser o centro do universo, porque a ciência ganha espaço, né? Os artistas e os intelectuais, eles reavaliaram os conceitos e valores, resultando nesse tipo de pensamento, contrário ao teocentrismo. É sempre interessante a gente mencionar o contexto histórico, estudar um pouco, entender o contexto histórico quando a gente inicia cada escola literária, para a gente entender o pensamento
das pessoas, da sociedade, o que estava acontecendo naquela época. E o contexto histórico aqui coincide com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e nós temos 3 fatos relevantes aqui para mencionar. Primeiro, a queda do feudalismo, a ascensão da burguesia e o poder agora centralizado na mão, não mais dos senhores feudais, mas sim do rei. Em relação aos autores, nós temos 2 grandes nomes, que é o Gil Vicente e o Fernão Lopes, e temos também o Garcia Rezende, na poesia palaciana. Em relação ao Gil Vicente, ele é um escritor do teatro, né? E o Fernão Lopes se destaca mais pela escrita das crônicas. O Gil Vicente é o principal nome. Ele escreveu autos, que são pequenas peças religiosas, e farsas. Farsas são peças humorísticas, né, cômicas. Os personagens vicentinos, a gente pode dizer que eles pensam, que eles agem de acordo com a classe social de cada um. O que caracteriza essa escola é a crítica aos mais diversos setores da sociedade. Tanto a nobreza, quanto o clero, quanto os servos, ninguém escapa. Em relação ao aspecto formal do texto, como é que ele era escrito, todos eles eram escritos em redondilha. Ora, redondilha menor, onde os versos têm 5 sílabas métricas, ora, redondilha maior, que é quando os versos possuem 7 sílabas métricas. Em relação ao personagem, a gente pode dizer que ele criava personagem tipo. Um personagem tipo é aquele personagem que tem a representação de uma classe social. Por exemplo, aqui ele usava as mais diversas pessoas, o juiz, o frade, a alcoviteira, o escudeiro. E ele fazia uso dessas pessoas para representar as suas mais diversas falhas, suas fraquezas, como a imoralidade, a hipocrisia, a ociosidade, o parasitismo social. E além desses personagens reais, ele tinha também os personagens alegóricos, que representavam, por exemplo, a mentira e a verdade. Tínhamos os personagens fantásticos, que eram os deuses pagãos, e os personagens teológicos, que eram o diabo e os anjos. O Gil Vicente, ele escreve seu trabalho em 3 fases. Por exemplo, a primeira fase começa em 1502 e é a fase chamada de fase medievalista. Nessa fase, ele escreve a sua obra inaugural, que é chamada O Alto da Visitação, e nessa obra ele narra nada mais nada menos que o nascimento do príncipe Dom João. Na segunda fase, a gente tem a transição da fase medievalista para a fase renascentista. E é aquele onde ele escreve a sua obra mais importante, que é a Trilogia das Barcas. Ele escreve O Alto da Barca da Glória, O Alto da Barca do Inferno e O Alto da Barca do Purgatório. Onde a gente pode trazer o destaque aqui para o Alto da Barca do Inferno, que conta a história de 2 barcas que estavam no rio, uma ocupada por um anjo e a outra pelo diabo. Após a morte de algumas pessoas, existe um interrogatório e o julgamento, e ao final a barca do inferno superlota, e na barca do anjo vai apenas 5 pessoas. O Parvo é uma pessoa tola, de pouca inteligência, e 4 cavaleiros que lutaram em nome de Deus aqui na Terra. A terceira fase é a fase renascentista. Essa fase caracteriza-se pelo abandono dos temas religiosos e o foco agora volta-se para as questões sociais. Nesse texto de Gil Vicente, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a história de Inês, a farsa da Inês Pereira. Essa farsa tem como mote, ou como roteiro, a frase que diz o seguinte: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Lá mais para o final vocês vão entender por quê. A Inês é uma mulher simples, pobre. Ela é namorada, ou seja, ela paquera, ela tem um rolinho com o Pero Marx, mas ela se casa com o Brás da Mata. Por quê? Porque o Brás da Mata tinha mais posses. Ele era considerado praticamente um príncipe encantado para ela. Só que passando algum tempo, o Brás da Mata vem a morrer. E ela, com medo de voltar à vida doméstica, que ela não gostava, ela casa-se com o Pero Marx. Estava ainda muito apaixonado por ela e tal. Ao final, tem uma cena em que Pero Marx carrega ela no colo e leva até a presença de um ex-namorado dela que ela teve lá no passado remoto. Daí, por isso, essa questão. Mais vale um asno que me carregue, o asno, no caso, é o Pero Marx, do que um cavalo que me derrube, que me deixou na mão, que morreu e me deixou aí largado. Bom, uma outra peça relevante é a peça chamada O Alto da Lusitânia, que traz os dramas de uma família judaica e do casamento de Portugal.
O Fernão Lopes é o guarda-mor da Torre do Tombo e ele introduz a escrita da história. Ele escreve algumas crônicas sobre a vida da família real. E Garcia Rezende é o poeta da poesia palaciana, onde ele escreve seus textos sempre em redondilha e a gente percebe aqui uma mulher mais acessível, mais sensual. Todas as suas obras foram publicadas no ano de 1516 num Cancioneiro Geral. Lembra que o Cancioneiro era uma espécie de livro onde eram guardadas todas as trovas, né, todas as cantigas. E ainda eu costumo comparar como se fosse o Spotify, uma plataforma onde eu consigo guardar várias coisas. E uma pasta de arquivo, era tipo uma enciclopédia, tá, gente? Então é isso. Essas são as características, esse é o contexto histórico do humanismo, super fácil, capítulo super curto, espero que vocês tenham aprendido, qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço, até a próxima aula.